Som na caixa, olho na tela, porque hoje é dia de ViniCast. E hoje é uma edição mais que especial, edição Abradilan Conexão Pharma 2025. E o nosso convidado é um convidado nada mais, nada menos que o presidente da Abradilan, Juliano Cunha. Obrigado. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço. pelo convite aí, pela essa oportunidade. Que isso, Tá. eu que agradeço. É um Aprendendo. prazer estar com você. Eu gostaria também, cara, aproveitar de agradecer. Eu sei que um empresário como você tem uma agenda muito apertada, época de Abradilan, né? Tu criou até um ambiente para nós aqui, cara, de coração. Obrigado. Muito obrigado, tá? Um prazer falar contigo. Como eu te disse aqui nos bastidores, eu já sou seu representante, você nem sabia. Tem uma história muito legal que eu fui designado para atender a empresa do Juliano, mas era uma brincadeira, cara, e os caras esqueceram de me avisar e eu fui até lá. Daí quando eu tô chegando, os caras volta, que é brincadeira. Muito legal isso aí. Claro. E Juliano, para começar o nosso quadro, a gente tem um quadro chamado CPF faz CNPJ, que por trás do sucesso das companhias, do CNPJ, existe muito CPF, né? Claro. E quando a gente fala no CPF faz CNPJ, é que a gente quer saber um pouquinho do seu CPF. Fala para nós aí, casado, filho, como funciona? Juliano é casado com a Érica, né? Pai da Fernanda e pai do Luciano. A Fernanda está com 17 anos, o Luciano tem 14 anos, todos dois adolescentes, né? Em formação, na escola, tentando melhorar a trajetória aí dessas crianças. É Érica o nome da sua esposa, Érica, né? o nome da E minha ela esposa. fez aniversário essa semana, Fez né? aniversário ontem. Ontem. Senhora Érica, um prazer, felicidades, que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui, ó, com o maridão aqui. Valeu? Obrigado. Juliano, me diga uma coisa, como foi que você começou, qual foi o seu primeiro contato com o mercado farmacêutico? Meu primeiro contato, nasci em Patos de Minas. Perfeito. Meu pai se mudou para Uberlândia, eu tinha por volta de 2 anos e meio. E aí, criança tem que acompanhar o pai, né? Uhum. Não tem Escolha. Nem tem como pensar qual é a escolha. Meu pai foi para Uberlândia, foi finalizar os estudos e meu pai começou a trabalhar com administração hospitalar. E teve a oportunidade de nós mudamos para Ipameri, no estado de Goiás. Eu com 13 para 14 anos, um pouquinho rebelde com a escola, né? Adolescente, principalmente menino é mais rebelde com a escola. E aí ficava aborrecendo meu pai que eu queria trabalhar e tal. E na época surgiu a oportunidade, meu pai montou uma pequena farmácia. E aí eu fazia escola na parte da manhã, eu ia para a escola cedo, voltava, passava em casa, almoçava rápido, trocava a roupa pelo uniforme e ia para a farmácia, passava a tarde Com que na farmácia idade com 14 anos. 14 anos já 14 teve a anos. interação. Aí ficava na farmácia até fechar, ir embora para casa e essa rotina de segunda a sexta na escola e sábado, às vezes, quando a farmácia abria domingo no plantão, era o tempo inteiro na farmácia. Então esse foi meu início no mercado farma. Mercado farma. Você é da época de ler bula, então? Da época de ler bula, de procurar preço no diário oficial, Isso. né, marcar remédio, depois na época do Sarney, né? Isso, etiquetar por causa da inflação. Por causa da inflação. Cara, que legal. Você me falou isso, lembrou muito que eu tenho uma passagem parecida, que meu pai também, dono de farmácia, às vezes eu queria pentelhar ele falava, vai ler bula. Se você quer atender, vai ler bula, né? Tem isso aí. A caixa era aberta, né? Então você Isso. tirava a bula e entender aí o princípio ativo, a indicação do produto. Perfeito. Você comentou comigo que é de Patos de Minas, né? Isso. É interior de Minas. Interior de Minas. Qual que é a influência, né? Como que influenciou tua visão de negócio, tua carreira no mercado farmacêutico vindo de uma cidade do interior, essa transformação aí? Como que funcionou? O mercado farmacêutico, de certa forma, aí já levando para o nosso momento da distribuição, né? Era um mercado de similares, né? Não existia nem genérico na época, né? Era similar. O mercado era pequeno, era próspero, né? Mas era um mercado pequeno, de indústria nacional, poucas indústrias na época. E esse mercado, ele era muito regionalizado, era o regional do regional. Regional do regional. Ele é mais ou menos local. Então, mesmo em Minas, eu acredito que nos outros estados da federação também da mesma forma, as distribuidoras faziam ali um raio de 200 quilômetros, 100 e poucos quilômetros em volta da sua sede. Faturamentos pequenos, tudo muito manual. Você vendia, comprava, faturava, entregava e voltava o ciclo, né? Vender, comprar, faturar, separar, entregar. Viagens mais longas, né? Às vezes até buscar a mercadoria na indústria, lá esperar o faturamento voltar, separar, entregar a mercadoria. Eu acredito que todas as empresas que existem aí hoje, na sua maioria, viveram esse momento aí há 30 anos atrás, um pouco mais algumas delas. Legal.
E antes de você vir para o mercado farma, tu teve uma experiência, né, como representante do mercado agro, né, da pecuária. Conta para nós aí como foi essa passagem e por que você saiu dele. Tá. Na época das farmácias, meu pai chegou a ter 2 farmácias. Perfeito. Mas não era o negócio do meu pai. Meu pai era contador, administrador hospitalar, tinha um escritório de contabilidade. Eu muito novo. Rapaz, contabilidade e farmácia, né? Mas porque ele estava ligado ao ramo de hospitais, né? Ele fazia administração hospitalar, na época tudo era do INSS. Perfeito. Então era medicamento, lidava com isso no dia a dia na farmácia, na vida dele. E aí na farmácia eu também muito novo, interessei por trabalhar, mas meu avô, pai da minha mãe, sempre foi pecuarista e assim, na minha infância as férias eram lá e tudo, tem também essa ligação, essa conexão. E aí, de repente, veio, na época, o Plano Sarney lá, né? Não ficou tão atrativo o negócio, e aí meu pai resolveu encerrar também as atividades da farmácia. Com isso, no escritório de contabilidade, tinha alguns clientes que tinham empresas do ramo agrícola, representação, o agro em Ipameri estava começando na década de 80, né? O pessoal de São Paulo, os gaúchos estavam desbravando o interior de Goiás. E aí um conhecido nosso me chamou, falou, você vai para a farmácia, vamos me ajudar lá, vamos fazer uma venda de adubo defensivo, comprar soja, vamos entrar no ramo de representação. E eu passei por 2 anos, né, uma experiência de 2 anos também, nesse segmento também próspero na época, bom, né? Mas início também, tudo muito manual, tudo começando. E as grandes empresas de soja estavam localizadas aqui no interior de São Paulo, mais perto do Triângulo Mineiro, então Olmo, Alvego, e aí tinha esse dinamismo de compra de soja. Na colheita você corria com o carro, em cada lavoura já fazendo fechamento de compra. Você depositava com valor garantido, mas depois podia mudar o preço da venda, e aí o representante tinha aquela dinâmica de comprar, ganhava comissão ali já no ato do recebimento da soja, e depois deixava os dois negociar lá no futuro. No futuro. E aí eu acabei mudando isso aí, tentei uma carreira acadêmica por um tempo, mas nunca foi meu forte. Não era a tua... Meus avós moravam em Patos, eu vim para Patos numas férias, resolvi mudar para Patos, lá apareceu vários insights do negócio, e quando foi em 95, eu, o Vandir, que é meu sócio, fundamos a Medtem. 95? Fazemos esse ano 30 anos da empresa, né? E passamos por toda a etapa da distribuição, desde o solo similar, depois veio denominação genérica, depois veio a mudança pro genérico, regulamentação, e o produto similar acabou tendo que ganhar a marca de novo. Exatamente. E aí nesses 30 anos aí tem muita história para contar. Muita coisa vendo no mercado. E nessa época que você estava no segmento aí pecuário, né, agrícola, você tinha que idade? Eu tinha 18, comecei com 18, quase 19 anos, fiquei até 21 anos. E vocês fundaram a Medtem, você tinha? Fundamos a Medtem, eu tinha 24 para 25 anos. Mas olha, 24 anos montando empresa. Caramba, era diferente um pouco, né? A métrica, né? Até do começo do nosso papo aqui nós estávamos falando, né? Das gerações, o que muda e não muda. Você vê, né? Você com 24 anos já tinha tentado vários negócios. Esse é o bom do cara que resolve não estudar, né? Tipo assim, você acaba se forçando a trabalhar e ir pro negócio. Não nos dávamos o direito de frustração de alguma coisa dar certo ou errado. Perfeito. Deu errado, mimimi. Deu errado, tem que reconstruir de novo, tem que mudar a rota, tem que correr atrás. Tem que mudar o rumo, mas tem que continuar construindo. Segue andando e vai mudando o caminho, né? Exatamente. E nesses 30 anos de Medtem, aí uma grande empresa conhecida nacionalmente, qual foi os maiores desafios ali do começo da empresa? O segmento começou de forma muito tímida, muito pequeno, porque na época você tinha 3 ou 4 grandes indústrias, maiores indústrias, né? Que era quem ditava o jogo ditava o jogo, era uma distribuição mais ou menos exclusiva. Isso aí dava um pouco de fôlego, né? Dava um fôlego. A indústria tinha uma disposição, a preocupação de ser reconhecida e construir um mercado que não existia, o mercado similar era muito pequeno. Quando nós começamos, os primeiros faturamentos lá eram R$10 mil, R$15 mil por mês. Hoje, um pedido de uma farmácia média já dá isso aí. De qualquer negociação. Então, assim, os valores eram menores, as margens eram maiores, né?
o nível de exigência, tributação, estrutura física, era um nível muito inferior a hoje, né? Menos burocrático, digamos menos burocrático. Você vendia na segunda e na terça, fazia a compra da indústria na quarta, ia buscar talvez, ou chegava muito rápido. Na quinta e na sexta você fazia entrega. O recebimento era como se fosse uma linha de montagem, era uma digamos linha de assim. montagem. Faz isso. E hoje, né, a dinâmica completamente diferente, tanto por parte da indústria como do varejo, da distribuição, nível de exigência, nível de controle, nível de legislação sanitária a se cumprir, um mundo totalmente diferente nesses 30 anos. Uma pergunta que veio na minha mente aqui agora. Ao mesmo tempo que era menos burocrático na época por conta até de regulamentações, mas também na época não tinha sistema, né? Que ajuda um bocado. O sistema era na caneta. Na caneta. Fala pra nós aí um pouquinho você disso. Estava no final da nota lá de 20 itens, errava o último item, né? Aquela nota era cancelada e começava a outra do zero. E aí, como esse processo às vezes era na noite, eu ia buscar mercadoria, o Vandir estava faturando para eu chegar, separar e entregar no outro dia, se errasse a nota, era 10, 15 minutos perdido, que tinha que correr atrás dele, né? Então, mas era um momento muito gostoso também. A exigência em cima de gestão, de algumas coisas, era praticamente zero. Era um negócio relacional. Né? Você vendia na farmácia pela relação que você criava. Perfeito. Até porque não tinha tanta gente assim vendendo, né? E não tinha assim, o foco que tem hoje de entregar um valor menor, de uma briga de estar muito posicionado de um preço mais baixo, né? A venda acontecia até do consumidor com a farmácia, ela era muito relacional. Perfeito. As farmácias com a prateleira de aço lá, o dono era o balconista, ele era praticamente um médico na cidade, em algumas vezes. Né? As indicações mais simples ali ele fazia no dia a dia. Então, assim, foi muito gostoso viver tudo do mercado toda essa transformação, né? Do analógico pro digital, né? E aí tá nesse papo aqui agora, relembrando isso tudo, é muito bom. É muito gostoso. Mais uma pergunta, e gestão de estoque, bicho? Pra fazer nessa época devia ser complicado, né, cara? Que hoje o sistema, você vai lá, 2 cliques, ele diz que vendeu, o que você precisa comprar e o que tem para vencer. Na época era feito estilo farmácia, contagem na mão, como que era? Na época era contagem na mão e os SKUs da indústria eram muito poucos, né? Também tem isso. Então... Tinha a indústria que tinha 30 itens no portfólio. Não 30 produtos, tinha 30 SKUs. Às vezes um produto tinha 3, 4 apresentações, contava com 3 SKUs ali, você tinha 30, tinha 10 itens, né? Então tinha o mix era muito pequeno. O mix era menor e que facilitava, senão ia complicar hoje, né? E os volumes eram muito menores. Né? Hoje a tua distribuidora tem quantos mil itens? 3.700. 3.700. Se fosse fazer na mão ia ser bravo, né? Naquela época devia ter uns 80 ou 90 itens, né? É bem diferente, a dinâmica, né? Era muito diferente. A dinâmica. E você era da área comercial, administrativa dentro da empresa? Obviamente você deve ter feito tudo um pouco, mas qual que é a tua veia? Na verdade, assim, nós acabamos sendo tudo na empresa, eu e o Vandir. Porque eu tinha um setor que eu fazia a venda de segunda, terça e quarta, e no outro setor ele fazia a venda. E a gente dividia parte do administrativo. Então todos os dois cobravam, todos os dois entregavam, todos os dois vendiam, todos os dois faturavam, embalavam. Não era você no comercial e ele no ADM, não tinha era essa definição. A gente era muito... É multiuso. Multiuso. Até hoje a gente é muito multiuso da empresa. E vocês são sócios ainda, sócios, que legal, uma sociedade de 30 anos. Sim. Vandir, ansei de conhecer. Ele tá aqui? Tá na feira, tá no evento. Feira, então nós vamos se falar com certeza. Muito bom. E me diga uma coisa, a Bradilan, né? Você tem uma longa trajetória na Bradilan, ocupou diferentes cargos ao longo de anos. Como foi essa evolução aí dentro da Bradilan? Quando ela, se puder falar para nós até como ela surgiu, né, um pouquinho da história aí. Nós ingressamos na Bradilan em 2003, então hoje 22 anos já, né? E a Bradilan? Quando nós ingressamos na Bradilan, ela já estava iniciando um modelo de mudança. Porque a Bradilan surgiu inicialmente com um grupo de pessoas com objetivo estritamente comercial. Perfeito. Vamos reunir aqui 10, 12 empresas, vamos montar um grupo que é forte no volume de compra. Até para ter poder comercial. Ter um poder comercial de barganha maior e sobressair no mercado nessa situação. Quando eu entrei na Bradilan, estava saindo o seu Buarque, que era presidente, e entrando o Sérgio da MFarma. E a Bradilan se viu naquele momento já que teria que construir um mercado diferente pelas mudanças que estavam sendo impostas. A vinda do genérico, a mudança de mix, o crescimento de portfólio de todas as indústrias.
E a feira, o evento, foi criado com o intuito de aproximar o distribuidor da indústria, trazer esse volume, essa movimentação para um ambiente que pudesse mostrar para a indústria a capacidade e o poder de compra e negociação da Bradilan. Perfeito. E aí, em 2005, o primeiro evento foi realizado no Ceará. Seu Buarque, na época, conseguiu do governo o centro de convenções, um incentivo, montou a feira no peito, na raça, né, acreditando nesse projeto. E a gente veio construindo isso com o tempo. A Bradilan deixou de ser uma entidade que ela focava no comercial, reunia a turma em volta da mesa e o fornecedor ia apresentar a proposta comercial. E hoje a Bradilan é uma entidade que representa seus associados. Ela quer esse elo de ligação, que é a Conexão Farma. Ela quer promover aqui a integração entre varejo, distribuição e indústria. Então aumentou um na cadeia agora. Aumentou um na cadeia. Por quê? Porque é muito importante que a indústria chegue ao varejo com as inovações, mostre seu portfólio, mostre as vantagens, o que ela está disposta a construir, a fazer. A distribuição é o elo que vai ligar os dois canais. Perfeito. Sem a distribuição, o produto não vai chegar no varejo. Né? Lembrando que o Brasil é um país dessas dimensões gigantes. Gigantescas. E aí a Bradilan hoje chega em 95% dos municípios. E 85% das farmácias no Brasil, atendendo todas as categorias, desde a grande rede até a farmácia menor estendo no Brasil. A Bradilan está presente. Uma loja independente. Independente, ou associativismo, ou grandes redes, ou médias redes. A Bradilan, os distribuidores da Bradilan estão presentes em todas essas categorias de loja. Perfeito. E a tua evolução na Bradilan, como foi? Você, quando entrou em 2003, como associado? Sim. Pela distribuidora. Pela distribuidora. E como que você foi assumindo aí o cargo, os cargos, enfim, chamando a encrenca aí pro teu lado? Como que foi? Eu acho que eu gosto mais de encrenca, né? Mas, assim, a Bradilan é uma entidade que nunca remunerou a diretoria. Perfeito. A diretoria nunca foi remunerada. No início da Bradilan, a gente, inclusive, arcava com os custos de vir para a reunião de diretoria e outras coisas. E pela facilidade, às vezes, de comunicação, pela facilidade de relacionamento, entidade tem isso. Tem as pessoas que participam mais, as pessoas que até têm desejo de participar, mas têm pouca disposição para abandonar o negócio em alguns dias, né? Lembrando que quase toda a maioria das empresas da Bradilan vieram de empresas criadas como a Medtem, como várias outras, que o dono foi o vendedor, foi o financeiro, foi o comprador, foi o separador. E, assim, o dia a dia nos consome. Perfeito. Então, assim, eu tenho o privilégio de ter o Vandir lá comigo, que eu estou mais nessa área relacional, mais na área de relação com a indústria, no compras. Ele está mais no sellout, mais na área administrativa e comercial hoje, com a equipe hoje de venda fizeram comercial. essa divisão. A gente assume um pouco dá suporte um para o outro isso aí, mas essa definição acabou virando a rotina. Né? Eu gosto mais daqui, eu gosto mais do movimento, eu já vive isso. Então a gente dividiu assim e facilitou eu estar junto com a Bradilan. E aí quando você está dentro da entidade, participando da diretoria, vão impondo-se desafios diários, né? Você está num rumo, aí você tem as pessoas que têm mais afinidade, que estão junto naquele projeto, aí a gente vai revezando os cargos, vai tentando conciliar cada um carrega um pouquinho do fardo de vez em quando, dos desafios, né, do dia a dia, e aí eu vim passando secretário para vice-presidente, para presidente, fui para a diretoria institucional, depois voltei para vice-presidente, vim para presidente de novo. Você já está há quantos anos como presidente? Estou no final do terceiro mandato. Tive três períodos diferentes aí na presidência, nos 15 anos da Bradilan, nos 20 anos e nos 25 anos. Nos 25 anos. E a cada quanto tempo que muda? 2 anos. 2 anos. É feita uma votação? É feita uma votação. Amanhã, no caso, nós temos uma assembleia de manhã, aí tem uma chapa. Nós nunca tivemos disputa dentro da entidade, sempre chapa única. Aí amanhã faz a formalização dessa eleição. Né? A gente tenta dar uma mudada na chapa, trazer mais alguém, sempre para colaboração, ideias novas. Mas é uma entidade democrática, né? Escuta o seu associado, está sempre a diretoria à disposição. E como o nosso papel não é comercial,
né? A gente não vive o atrito do negócio. Perfeito. A entidade representa e ela hoje tem um norte maior, que é capacitação da gestão, é trazer tudo que tem de legislação, que tem de mudança tributária para ser discutida, para ser trabalhada e para tentar trazer com mais rapidez possível para o associado todos os conhecimentos do mercado e arrumar soluções para os desafios que são nos impostos do dia a dia. Então, sabe que eu vou te falar um negócio? Eu sou um cara que eu conheço boa parte dos distribuidores do Brasil, com ênfase ali no sul-sudeste. Sou viajado. Cara, em todo lugar que a gente vai, você é uma pessoa muito bem vista. E você sabe que entre concorrente, às vezes tem uma rusgazinha, um negócio. Mas, cara, é impressionante. Já tinha ouvido falar muito de você antes. Depois a gente acaba com a Bradilan. A Bradilan foi se tornando algo muito popular. Sim. E eu me lembro de vários anos você estar à frente. E, cara, eu já ouvi, esse presidente, tem que voltar o Juliano. Eu já ouvi muito isso, tá? Então, gostaria de você saber que você é um cara muito querido dentro dos seus concorrentes. E a gente sabe que nem todo segmento isso é normal, né? Então, é um negócio legal que eu gostaria de externalizar para você. Aqui, apesar de sermos concorrentes, aí vou dizer de Minas Gerais, né? Minas Gerais talvez seja o estado que a concorrência é mais árdua mesmo, mais aguerrida e acerrada. A gente consegue conviver bem no bastidor. Que legal. Tirando o dia a dia da rua, a gente consegue sentar na mesa, almoçar, jantar, falar. A gente não consegue, talvez, resolver questões comuns com muita rapidez, porque entra na visão concorrência. E no que cada um quer, né? No que cada um pretende que seu negócio, buscando, né? cada foco que cada empresa tem. Mas eu acho que o Juliano, como pessoa, ele construiu essa habilidade de estar com todo mundo, poder conversar com todo mundo abertamente, poder falar algumas coisas, né? Eu tenho muito cuidado no que eu estou falando, de que forma, sempre equilibrar que o Juliano da Medtem é uma pessoa e o Juliano da Bradilan é outra pessoa. Perfeito. Né? Porque no contato que eu tenho com o dia a dia com a maioria, é o contato entidade. Aí eu tento fazer o máximo possível de isenção, né? Posso trazer um exemplo meu para o debate, para a gente levantar um assunto comum, mas a decisão, a conversa é em cima do desafio que o segmento tem. E não o desafio da minha empresa ou de uma outra. Eu acho que o segmento farmacêutico precisa passar por uma reestruturação de valores, né? Comoditizou muita coisa, que é o comum, tem muito player na rua, tem muita indústria, portfólio é muito parecido, a distribuição também com a linha muito parecida. Quando você tem tudo muito igual, você não tem jeito de fugir da briga de preço, de focar um pouco em preço. Mas o ser humano é muito importante no processo de venda. Totalmente. Né? Nós estamos e sempre estivemos num processo digitalizado e muita evolução, mas até para a inteligência artificial você depende do ser humano fazer o treinamento e a parametrização. Perfeito. E assim, ninguém supera uma experiência de compra. Nenhum aplicativo, nada supera uma experiência de compra. Nada, verdade. Se você tem uma excelente experiência de compra, seja o varejo adquirindo produto da distribuidora, seja o consumidor no varejo, seja a indústria te proporcionando uma experiência de compra de produto diferente, ela supera em parte alguns processos da digitalização. A digitalização ela é fundamental no processo. Os processos que você tem de controle, processo tributário, processo sanitário, métricas, KPIs que você vai medir. Todo o controle de qualquer empresa, seja varejo, distribuição ou indústria, ela tem uma fortaleza no seu sistema, na sua digitalização. Perfeito. Só que o ser humano é o calor do negócio, é a energia de fazer negócio. Perfeito. E aí você pode ter uma caixinha branca, azul, um amarelo, uma cor de rosa, mas o que vai definir qual caixinha levar? Qual caixinha eu quero para mim? Né? Aí são dois seres humanos. Vai ter o público do 100% digital, que vai optar por chegar em casa, fazer uma compra no site online, definir o que ele quer, o modelo mental dele, seja da geração anterior ou dessa, mas vai ter o consumidor que quer ir na farmácia, que quer ver qual a opção de produto que ele tem, que quer pegar no produto. E ainda se tratando de um segmento com uma amplitude muito grande de produtos, né? Sim. Você ter essa consultoria, essa explicação faz a diferença, né? Faz muita diferença. Eu não vendo isso. Tem aquela questão, mas não vende porque você não tem?
Ou não vende porque não vende, né? E geralmente não vende porque não tem, né? Quando a gente passa, existe, né, a sazonalidade de regiões, Sim. mas quando a gente percebe, a gente entende que vende aquilo que está exposto, aquilo que você tem informação, porque sempre tem uma necessidade, né, nesse mundo nosso, né? Você vive um Brasil de temperaturas diferentes, então a sazonalidade, ela existe no Brasil o tempo inteiro. O tempo inteiro, todo momento. Tá congelando no sul, tá fritando no norte. Exatamente. Tá, esfriou no norte, tá fritando no sul. Então, assim... Aqui tá calor, lá tá chovendo demais, né? Então, a indústria, de certa forma, o portfólio, ela movimenta constantemente. Alguns itens, ele é mais de inverno, você vai ter um número menor numa determinada época do ano, mas ele vai movimentar o ano todo. Perfeito. E esse portfólio, cada dia cresce mais, né? Cada dia que você senta com a indústria, ela quer ter mais 10 lançamentos, mais 30 lançamentos, mais 40 lançamentos. Quer horizontalizar, né? Aquela palavrinha, horizontalizar. Só que a prateleira é finita. É finita. Então a briga por ela é grande. É grande. É pesada. Né? O espaço passou a valer muito, né? Exatamente. Antigamente, o espaço que nós queríamos ocupar era o espaço mental do vendedor. Isso. Pô, agora não é mais só o mental, não, é o físico. É o físico. Tem que estar lá presente. Por causa da maneira de consumo, o marketing muito agressivo, né? A exposição, né? E aí nós tivemos o período pandemia que nos tirou da rua, né? Rapaz do céu, que loucura foi aquilo. Tirou a pessoa que ela faz uma influência muito grande no varejo, seja farma, seja qualquer segmento. O representante, o vendedor sempre fez muita diferença para a venda. Total. Ele que levava o conhecimento, como o propagandista leva o conhecimento do produto novo para o médico, perfeito, na prescrição. E nós vivemos 2 anos de isolamento e criamos um período de cultura de WhatsApp, de cotação, de compra no site. Que sempre que diminua, pode ver, sempre que diminuiu a pessoa, aumenta a briga. A briga. Aumenta a briga. Porque tira a conexão, né? Exatamente. O foco só preço, muito bem colocado. E aí você tem muito produto inovador que só vai se performar bem com informação, com capacitação. Perfeito. E hoje, na pandemia, a gente adorava uma live, né? Falava que tinha uma reunião, tinha uma live, você queria entrar. Não interessa de quê? Você criou uma grande oportunidade de treinamento, de conhecimento, que é fazer reunião online, né? Encurtou a distância, facilitou. Mas para treinamento, o ser humano tem também resistência de aprendizado nisso. Às vezes você está numa sala com 30 pessoas, você tem 20 concentrados e você tem 30 que está ali meio perdido, sem entender muito bem o contexto. Porque hoje tem muita distração, né? Todo momento, tudo tá chamando a tua atenção. Seja um celular, seja a TV, o rádio que você tá ouvindo. Antes era um, né? Se está em casa é o filho, se está na empresa é o funcionário. Então eu também tenho essa dificuldade, cara. Eu sempre que eu vou dar um treinamento e coisa, eu tenho uma consultoria para distribuição. Cara, online é só revisão. Tudo que é novo é presencial. Eu sou da velha guarda ali. Falar, olhar, sentir, se conectar, chamar o público com você. E isso... O digital, igual você falou, encurta a distância, mas ele não consegue, né? Porque a energia é algo que está ali presente nas pessoas. Você tem um treinamento regulatório, já o negócio não é muito atrativo, né? Poucas pessoas querem, você até consegue online. Perfeito, que é anotação, tá preto no regras, branco, né? é regra, tá ali. Mas uma capacitação, um treinamento comercial, que você tem que ver a energia que a pessoa está vibrando, você tem que entender a necessidade de cada um. Numa tela fria é mais difícil. É mais complicado. É mais desafiador. Passar a emoção. Né? É muito desafiador. Perfeito, falou bem. Ainda de Abradilan, qual a principal missão da Abradilan dentro do contexto farma? O que você vê como missão maior da... A missão da Abradilan é a capacitação, a prosperidade e o sucesso do seu associado. Perfeito. Tentar cada vez mais a união dos associados para tentar realmente construir um mercado de distribuição próspero, né? Que todos no mercado, que seja bom para todos elas do segmento. Mas também está nesse contexto, exige que a gente também preocupe em movimentar as outras partes do mercado. Como é que eu vou ter uma oportunidade na entidade de capacitar melhor meu associado, de colocar mais informação para esse associado, sem se preocupar com o varejo que está lá na frente? Perfeito. Sem preocupar em levar a oportunidade para o varejo, como levar essa oportunidade do varejo. Então, a Abradilan, de certa forma, em algum momento, os associados se misturam, né, com essa preocupação com o varejo também, porque hoje nós temos
grandes associações, né? Temos redes com performances maravilhosas no meio associativista, né? Entidades muito robustas, com bastante ferramenta, com bastante gestão, e a farmácia independente tem e teve uma oportunidade muito grande, porque uma farmácia independente construir ferramentas, construir KPIs de gestão, conhecimento de tributação, sozinho, a pessoa que está comprando, está vendendo, está cuidando do RH, está cuidando do financeiro da farmácia, que passou por esse período também de construção, como a gente conversou aqui no início da distribuição, a maior parte das farmácias que está aí também vieram de um início de um pai ou de um tio, ou porque ele empreendeu. Hoje temos grupos que vieram de outros segmentos e adquiriram drogarias e tem uma gestão mais eficiente, conseguiu evoluir, se projetar adaptar e evoluir muito no mercado, mas as entidades, as associações são hoje praticamente uma peça fundamental para se ter uma farmácia independente. Perfeito. Então, digamos que hoje, dentro da Bradilan, o varejo passa a ser também uma preocupação. Varejo forte, distribuição forte, indústria entidade forte. forte, indústria forte. Porque a venda só termina para o consumidor, né? Perfeito. Informação para o consumidor. Informação para o consumidor. Como é que você vai ter um polivitamínico, um produto inovador, se a indústria não me capacitar e se eu não tiver competência para capacitar também a farmácia, para levar essa informação? Né? Que você tem ali um princípio ativo, que você tem algo a mais, você tem uma inovação naquele produto, que você tem um anti-inflamatório que te incomodava quando você tomava ele, que te dava uma azia, um mal-estar, e que aí ele é revestido, que só vai fazer absorção no seu intestino, você não tem mais aquele incômodo, né, estomacal. Perfeito. Então, assim, tudo isso só chega na ponta através da distribuição. Perfeito. Perfeito. Porque a indústria ainda não tem braço para isso. Né? Cada um tem uma competência no jogo. Perfeito. A indústria não atende o consumidor, não é o foco dela, não é o negócio dela. A distribuição é que está aí para comprar, exercer o projeto de logística dentro do que tudo que determina, está presente no varejo com muita eficiência. O que eu citei lá atrás, que a gente tinha uma semana para entregar, eu entregava em 4 dias, hoje o que eu vendo hoje, se eu não entregar amanhã, e em alguns lugares, até na hora do almoço, o cliente já liga perguntando assim, está chegando? Tá chegando? Aconteceu alguma coisa com a mercadoria? A necessidade, essa necessidade de eficiência da distribuição hoje é muito grande. É muito grande, isso é verdade. O setor farmacêutico passou por grandes mudanças nos últimos anos. Como a Bradilan tem se adaptado e quais são as principais estratégias para o futuro, dentro dessa mudança aí de todo esse cenário que nós falamos? Enquanto diretoria, né, enquanto diretor na Bradilan, a preocupação é se antecipar as mudanças para poder informar e trazer o máximo de conhecimento para os nossos associados antes de que aconteça. Nós estamos aí agora numa pré-mudança tributária, né? O início de uma reforma tributária, com esqueleto simples, mas com a regulamentação complexa dentro do que nós vemos hoje. Querendo ou não, nós passamos 30 anos nos adaptando ao que nós temos hoje. E agora, quanto tempo nós vamos passar nos adaptando ao que vem pela frente? Nós vamos conviver por um momento com muito mais dificuldade. Uma legislação saindo de vigor, entrando uma nova. E esses modelos vão estar convivendo por um tempo juntos até finalizar. Isso talvez pode ser o maior ganho possível em 2032, 2033, mas pode ser uma complexidade gigante em 2029, 2030. Perfeito. Né? Os anos que ainda está... Que vão transitar isso aí. Então, a entidade tem que se preocupar com trazer conhecimento, trazer o máximo possível, antecipar todos os desafios que estão pela frente para que o associado consiga superar mais leve esse momento. E assim também na legislação sanitária, regulamentação de nutracêutico, que entra em vigor esse ano aí, em setembro. Né? Que vai dar uma apertada na correia aí. Que a gente está ainda vivendo esse momento aí, porque a gente vem um período que isso foi prorrogado. Para adaptação, né? Para adaptação. Tipo, tem mais um tempinho, vamos lá. Então, né? assim, agora chegou um momento que a gente acredita que finalizou esse tempo de adaptação. Quem vai ficar, quem vai sair, qual produto vai ser interessante.
Qual vai ser o custo, o impacto de custo nisso aí para a indústria, que vai ser Consequentemente, interessante ou não ter o produto. acaba chegando lá na ponta, Vai né? chegar na Vai ponta. continuar interessante para o consumidor, né? Aquela E pergunta. aí, eu acho que vão acontecer também grandes oportunidades de produtos inovadores, Perfeito. né? Porque aí também a cópia de um produto simplesmente ela vai ficar talvez mais complexa. Você vai evoluir numa forma de fabricação aqui, de manipulação, que nem todo mundo vai conseguir no primeiro Entre momento. nós, muita gente vai sair do mercado, que a gente sabe que não adaptou a parte industrial, não vai conseguir acompanhar. Tinha uma legislação mais simples e ela ficou complexa, tão quanto a indústria farmacêutica de medicamento. Perfeito. E a gente sabe a complexidade que envolve E esse o investimento, né? né? E uma Cai série nessa de aí. situações. E hoje com um custo de dinheiro bem elevado. Né? E como que a Bradilan, como entidade, vê, até você tocou num ponto interessante, a questão tributária, que hoje no Brasil cada estado tributa, é para ter um cálculo igual, mas cada um acaba fazendo de um jeito. Como que a entidade vê isso? E essa nova reforma tributária, ela prevê uma padronização a nível Brasil? Fala para nós um pouquinho. O pouco conhecimento que a gente pode falar que tem, né? Porque é muito Porque complexo. É tudo muito novo, complexo. Interpretação, né? Hoje tivemos uma aula de manhã do Lucas ali, da Reut, e assim, uma aula muito dinâmica, uma didática maravilhosa, explicando alguns detalhes. Nós vamos viver momentos que o tributo vai ser aplicado no pagamento, momento que ele vai ser aplicado na venda, tudo muito novo, tudo muito novo. A entidade vai dedicar o máximo possível para trazer isso sempre à luz e para ter o máximo de informação antecipada para a gente se preparar. Mas vai haver um esforço gigante, eu acho que de todas as empresas, muito mais ainda das empresas de software, né, para poder trazer isso tudo com facilidade, seja no varejo, seja na distribuição. E acredito que lá em 2033 nós vamos ter um modelo mais simplificado de tributação e mais igualitário. Um negócio meio padrão Brasil. Meio padrão Brasil. Vai haver, né, não vai haver um incentivo fiscal, os regimes de isenção tributária, mas tem uma brecha aí para que haja um regime de ressarcimento financeiro, por alguma razão. E o Brasil, pelo tamanho, pelas diversidades, também há de se pensar que tem que ter um modelo que também vai privilegiar alguns estados mais distantes de receber empresas também para atender, nem que seja local. Um incentivo para eles ir mais perto. Eu acho que o desafio do governo é equilibrar esses pratos. Né? E o desafio maior nós é adaptar as mudanças que vão acontecer aí, a convivência das duas partes, da parte antiga e da parte nova da sem tributação. perder faturamento. Sem perder faturamento, sem muito impacto. Sem muito impacto, que é o que nos mantém vivo aí no dia a dia. Exatamente. Agora, falando sobre digitalização. Eu quero, por camadas, vamos falar da digitalização na distribuição, certo? Olhando mais para um lado comercial. Eu percebo, e quando eu comecei um trabalho alguns anos atrás, que quando a gente falava de digital, o meu cliente falava, não, Vinícius, mas isso aqui é outras empresas que trabalham assim, né? 90% do mercado é no digital, é pedido eletrônico, o cara entra lá e compra e blum, já bate lá. Exato. Só que antes você via que essas empresas que operavam dessa forma, elas trabalhavam com uma gama de produto, né, as referências aí, né? Sim. Que era diferente do nosso distribuidor local. Quando eu falo distribuidor local, o distribuidor é a Bradilan. Sim. E hoje a gente vê que os nacionalzão, os interestaduais, eles estão com o mesmo produto que o regional, praticamente, né? Como que você enxerga essa necessidade de adaptação para a digitalização dentro da distribuição? Comércio, vender via digital. Na verdade, o modelo do que a gente fala nacional, né, e do que a gente diz regional ou local, ele já foi mais distinto do que é hoje realmente. O genérico não existia no distribuidor de uma abrangência nacional. Perfeito. Né, era praticamente um portfólio de prescrição, mais um portfólio de HB. Mas da mesma forma que o genérico também foi para lá, o HB também veio para cá também um pouco. Então deu já uma mesclada. Já, e a prescrição também, em algumas oportunidades, também está aqui. Começam a cair aqui. Também está aqui. Depende muito mais do que o objetivo que a indústria tem, qual o modelo ou movimento que ela quer fazer, do que propriamente de algumas escolhas. O genérico evoluiu, cresceu muito, tomou um volume e unidade gigantesco. E é natural que todo mundo quer participar de um pedaço desse mercado. Exatamente. Algumas indústrias escolheram o modelo de estar num distribuidor
nacional, colocar uma equipe de venda na rua, fazer promoção, ter um parceiro local também para repartir o painel. Outras indústrias estão só nos regionais. A maior parte dos expositores aqui hoje no evento são muito focados ou praticamente exclusivos do regional. E eu acho que a importância do regional é ter o homem, é ter execução, é conseguir chegar na farmácia de uma forma diferente. Perfeito. É o que nós falamos. Se você não tiver experiência de compra muito boa, você não quer ser atendido naquela situação. Você vai para o digital. Você vai para o 100% digital. Hoje nós temos um modelo de impulsionamento de venda que não existia no mercado, né? Você ia comprar um shampoo na farmácia ou no supermercado, você ia comprar um suplemento na farmácia ou numa loja especializada, lá que você ia ter conhecimento. E hoje você tem. Todas as plataformas digitais estão aí de rede social, com muito impulsionamento, com influencer, de vários produtos, e que o consumidor compra pelo aquele impulso, não nem pelo conhecimento do produto. Na maior parte das vezes nem tem conhecimento a fundo do produto e faz a opção pela propaganda que existe no mundo digital hoje. Que é muito forte. Que é muito forte. Mas você não acha que às vezes o distribuidor, vamos falar do local, usar como local, ele não perde força? Porque o que eu percebo? Às vezes a pessoa quando fala comprar no digital, ela imagina que não vou ter atendimento, não vou ter representante, quando na verdade, na minha visão, o local vender no digital é para atender aquele momento que às vezes o teu representante atende a farmácia, volta lá dali 8 dias ou 15 dias. Sim. Nesse período, né, que eu digo que haver uma conscientização, porque é nesse período que você brigaria com as nacional no bom sentido. A briga, quando eu digo no bom sentido. Né? Você não acha que haveria necessidade de uma conscientização ou está havendo essa conscientização? E para complementar, porque eu percebo que o distribuidor tem a ferramenta, tem o pedido eletrônico, mas muitas vezes representa 3, 5, 8% da venda dele. Você acha que não aumentaria o negócio do distribuidor pensando, eu mantenho o que eu tenho na venda ali, né, pessoal, via representante, e aumento um bocado quando eu não estou na loja? Qual a tua visão disso? Primeiro, eu acho que o distribuidor tem que ter todos os canais possíveis de venda. Perfeito. Você tem que ter a venda do teleatendimento, né, ativo e passivo. Você precisa fazer isso, até para complementar um roteiro do representante ou um tempo que você tá na sua análise ali que o cliente, né, o seu cliente lá da drogaria não te passou um pedido naquela semana, ou peraí, o que está acontecendo? Porque o Vinícius me compra toda semana, essa semana ele pulou a semana. O Vinícius está de férias, ou aconteceu alguma coisa, ou tem alguma pendência que eu preciso tratar. Então é importante você ter os canais todos ativos. Vai ter o cliente, o comprador, que vai acabar o período dele de trabalho, ele vai sentar à noite e pesquisar nos diversos portais ou fazer um apanhado em quem ele tem relacionamento e fazer uma compra ali 8 horas, 9 horas da noite, na hora que ele acabar a tarefa dele. Ainda existe esse modelo. Mas sem o homem levar a novidade, sem o homem levar o conhecimento, como é que aquele produto inovador vai ser vendido? Perfeito. É? Então acaba sendo um suporte de venda. Suporte, por quê? Por que o produto de prescrição existe? Ninguém vai lá na farmácia e faz propaganda para a farmácia comprar. Ele tem uma demanda que alguém foi no médico, fez a propaganda para o médico e a receita chegou na farmácia. Foi gerado demanda. Foi gerado demanda. A indústria se antecipou, foi nos principais clientes, vou botar o estoque aqui, estou mandando tantas unidades, o mês que vem eu começo uma propaganda forte nesse produto, ele é um produto inovador para essa terapia e eu preciso que você tenha aqui 3 unidades para eu começar a fazer a propaganda. Mas ela gera demanda. A farmácia vai comprar do nacional, vai comprar no portal, vai comprar no site, porque a receita está chegando no balcão. Né? Mas o similar, o genérico, o produto, o nutracêutico, como é que ele vai chegar lá se não existe essa demanda de prescrição? Quem vai levar essa oportunidade? Quem vai dizer que o meu produto é diferente do seu? Eu tenho uma inovação a mais, eu preciso de expor ele num local melhor. Porque hoje a gente tem atrás do balcão uma pessoa para atender. Mas qual loja tem à frente do balcão uma pessoa para atender o cliente? Para mostrar um creme mais eficiente, um shampoo inovador, um polivitamínico com alguma inovação ou incrementação. Também tem uma grande oportunidade fora do balcão também no varejo. Tem. E você falou um negócio que é interessante. O cara tem que ter todas as bocas de funil aberto, digamos, né? Bem aberto. Telemarketing, o pedido eletrônico, a equipe, o telemarketing passivo e ativo. Sim.
E uma coisa que eu percebo a gente está indo para 3 anos de treinamento. Quando eu abri chama MADE, Movimento Ascensão Digital Empresarial. Cara, eu fiz agenda para 2 anos, porque eu via que era um assunto, agenda de fechar negócio. Só que como eu trabalho com 3 por ano só, acabou acumulando para outros anos. Que era uma necessidade, um calcanhar de Aquiles, digamos, do pessoal do segmento. E a primeira coisa que eu tive que quebrar quando eu cheguei no distribuidor, agora nós vamos performar pelo digital e daí a gente pode usar essa comissão. Opa, parou. Falei, cara, isso aqui não é um canal novo, isso daqui fortalece. Porque se você não tiver o teu cara passando para dentro do balcão, instalando o pedido eletrônico no desktop ali, falando, colocando um chorãozinho do televendas, você vai estar dividindo a sua empresa. Sim. Que eu percebia que era uma coisa que o cara, agora eu vendo pelo digital. Não. Tem que ter o homem para fomentar lá. E à medida que a gente foi evoluindo esse programa dentro da distribuição, e por outro lado, por que o pedido digital não acontecia? Porque a equipe estava, não, vai me substituir. É o medo. O medo. Quando, na verdade, né, e os lugares que a gente implantou tá dando muito certo, foi essa questão de não. Isso aqui é mais uma operação para você. É um negócio para assim, ó. Mas teu preço tá tanto e o site tá tanto. Você tá com muitas vezes que tá estragando a margem do teu pedido. Não, vai lá no site. O cara tá na rua, dirigindo, com um horário marcado, fazer uma negociação. Vem aqui, vamos negociar. Você sabe que tem a falta diferente da negociação. O cara liga para passar um pedido pronto, manda para televendas. Então, otimizar, né, esse atendimento. Até para poder ajudar o cliente a vender mais. Então, eu vejo que ainda a gente está desmistificando coisas como essa. Né, do cara entender que, não é uma boca a mais para competir com o representante. Não, é para somar para o cara. Nós temos hoje na rua, tanto no consumidor como no empresário, tanto varejo como a distribuição, gerações diferentes. Modelos mentais diferentes. Assim como na compra. Então, assim, é importante isso e é importante cada dia mais entender que esse todo tem que estar junto, tem que estar unido. Nós temos um desafio de redução de valor drástica em alguns produtos, que aí tem o desafio do distribuidor. Como é que eu vou equilibrar a conta para pagar o telemarketing, para pagar o representante, para botar no digital, para levar a capacitação. Digital já vem com uma força de, tá no digital, tem que ter preço, não é? Com esse impacto. Tem essa cultura. Falou bem. E eu acho que nós temos que desenvolver uma cultura de valor. O preço é importante. Em todos os canais, todos os produtos, o preço é importante, mas é um preço justo. O preço precisa ser justo. Porque se você chega também num modelo que não é sustentável, você vai sair fora do negócio. Perfeito, você não mantém o negócio. Não dá para comprar por 1 e vender por 90 centavos. E nem por 1,10. Nem por 1,10. Então, assim, esse é o equilíbrio. Muitas vezes você é herói por 1 centavo ou bandido por 1 centavo. Boa. Boa, vou adaptar essa. Esse equilíbrio é o maior desafio da distribuição. Conviver com todos os funis abertos, equilibrando a conta que a gente precisa de fazer para dar sustentabilidade e prosperidade para o negócio. Quando eu vou dar um treinamento numa empresa, a primeira coisa que eu falo, eu uso um termo, quem vem por preço vai embora. Exatamente. E é mais rápido. É mais rápido, né? Ele veio pelo preço, daqui a pouco o outro te substituiu. E o que eu sempre falo, o preço, daí os caras falam, Vinícius, mas porra, o mercado mudou. Eu falo, irmão, eu sou desse mercado, eu entendo, eu também vendo até hoje. E o que eu entendo? Que o preço ele tem que estar nem muito acima, nem muito... Tá num patamar ali. Mas não é ele que faz a diferença. Eu uso um exemplo muito clássico. Quando a gente vai para o mercado e pega as moléculas mais baratas do mercado, geralmente não são líder de mercado. É interessante, né? A gente olha... momentos. Tem produto que não, esse é o mais em conta, é líder. Tem, mas não é a maioria. Quando você faz um estudo, você vê que o produto campeão de venda ali é que se posicionou bem, tem um marketing diferenciado, tem um negócio assim, que é o que você falou, valor. Tem uma equipe que fala do produto na rua, tem outra equipe que vai lá e faz o merchan, expõe, fala com o cliente final. Então a gente percebe que existe, né, uma sensibilidade de preço, mas não é o fator definitivo, né, Juliano? Você tem que entender para onde você vai. Se você vai na guerra do preço, você vai construir um produto diferente. Que seja incrementação, inovação, ou que você vai criar essa cultura da empresa. Nós temos no mercado, claramente, empresas que eram as de piores valores do mercado, era o preço mais baixo, né? E que hoje mudaram muito o posicionamento, não são mais o produto mais barato,
Não é mais a linha mais barata. E nem querem ser E enxergados nem assim. querem ser enxergados dessa forma mais. E que ganhou corpo também, ganhou um movimento diferente. Se você vai entrar, se você quer construir um público, você quer ganhar um espaço, talvez em algum momento o preço seja importante, né? Mas eu acho que o mais importante é levar o conhecimento e acessibilidade para o consumidor. No fim, tem que chegar no consumidor, tem que chegar por um preço justo. Perfeito. Como nós vamos construir isso, de que forma nós vamos construir para esse acesso chegar dessa forma que é o importante. Que é o importante. Que é o desafio. É o desafio gigante. E ainda falando de digital, a gente percebe que a venda online das farmácias é algo que também vem sendo potencializada, né? Hoje Sim. a gente tem uma média ali de 4% já vendido das farmácias para, né, pelo digital. Só que daí a gente percebe uma variável legal, né? Daí tem uma média de clientes que chegam até 12% já de venda, grandes players maior. Mas quando a gente tira, porque existe uma galera ainda que não olha, né? Não é Sim. homogêneo ainda. Tem, não vou vender. Quando a gente tira esse número, as farmácias já estão atingindo 16% de venda pelo digital. Qual que é a tua visão disso? Principalmente as grandes redes. Deixa eu, assim, eu não sou especialista no varejo, né? Eu sou curioso e recebo um monte de informação. Somos dois. Um monte de informação. Aí varejo a gente tem que mudar o personagem aqui da entrevista. Mas vamos lá no pouco que eu... Mas tu conhece que a é a minha cadeia, né? visão. Farmácia vendeu na rua, distribuidor e a Bradila. É a minha visão. Por exemplo, você tem muita indústria de prescrição que você tem PBM hoje. Perfeito. Exige um controle muito grande da venda, né, do preço, de como é que está entregando aquele produto. Você tem que comprovar uma série de situações para trazer o resultado para a comprovação da PBM. Eu acho que isso influenciou também muito a digitalização da compra, a compra online. Você chega em muita farmácia que a pessoa te induz a abrir o aplicativo para você ter o desconto especial. Mas tem que ser por lá. Às vezes é o desconto da PBM, tem que ser por lá. Ele quer que você crie aquela rotina, que você crie aquele hábito de sair do seu trabalho, da sua casa, para se locomovendo, já fazer a compra antecipada e às vezes passar para retirar. Né? O clique retire, tão famoso aí. E quer ter seu comportamento de consumidor também registrado. Tudo tem um porquê atrás, né? Comportamento de consumo é um negócio valiosíssimo. Muito. Então você quer essa informação. Essa informação você não consegue no balcão, no boca a boca, atendente consumidor. E isso digital é diferenciado, porque fica ali o fica padrão. Ali, tá ali o padrão, tá ali tudo que você precisa de evoluir. E você tem uma experiência de compra que ela é definitiva para você ir para o digital ou não. Se você tem uma farmácia, uma drogaria, que você entra nela, tem um atendimento impecável, ruptura zero, o que você precisa você para, tem comodidade de estacionar fácil, ser atendido fácil, resolver sua vida, entrar no carro e ir embora. Provavelmente você vai ter mais dificuldade de ser induzido a comprar digitalmente. Porque do trabalho até em casa você vai passar na porta de 50 farmácias. Perfeito. Né? Então, por que você vai passar na porta de 50 estabelecimentos, iluminado, bonito, limpo, atrativo? Não vai parar numa vaga fácil, não vai resolver sua vida, vai chegar em casa, abrir o computador ou abrir o aplicativo no celular para comprar, para voltar para retirar depois. Não faz sentido. Parece que não faz sentido. Né? Num produto que você vai tomar ele amanhã cedo, daqui a pouco, uma prescrição que você teve agora saindo do médico. Mas quando você pega outros produtos, ou não medicamentos, ou produto de uso contínuo, tem consumidor que tem esse comportamento. Ele quer ter uma compra mais resumida. Às vezes não quer. É a geração, é o modelo mental. Ela não quer chegar lá na farmácia do Vini e falar para mim que tem um produto alternativo para mim e tal. Eu quero resumir meu negócio, passo lá, pego minha sacolinha, vou embora, ou peço para ele entregar na minha casa, no delivery, está resolvido minha vida. Mas voltando, você tem todos os públicos também. Como a gente tem que ter todos os funis abertos, você tem todo tipo de comportamento de clientes também para atender. E é importante que a farmácia entenda, só o digital não vai resolver a vida dela, pode até piorar a vida dela, só presencial ela está perdendo também um público grande, que está cada dia crescendo mais. E hoje nós somos exigidos, por tudo que a gente faz no dia a dia, uma resposta muito rápida. Se eu te mando a mensagem no WhatsApp, você demora 10 segundos para mim responder, e eu quero saber muito rápido, eu te ligo, você não viu a mensagem? Eu podia ter te ligado, né? Isso daí foi evoluindo, né? E-mail, foi evoluindo, mensagem, SMS, WhatsApp. E aí
aparece o tracinho azul, aparece 2 que entregou, aparece o azul. Pô, por que o Vini não me respondeu? Você viu e não respondeu por quê? Você viu e não respondeu. Então nós temos uma cultura muito imediatista também de retorno agora, né? Perfeito. O mestre Tamassi aí, Edson, inclusive um abraço, meu irmão. Meu irmão. Ele é um cara que definiu bem isso. Vinícius, tem dia que você quer ir no restaurante, tem dia que você pede iFood, não é não? Exatamente. É muito da disponibilidade, né? Do que acontece. Ainda falando do PDV, vimos muitas mudanças no mercado, nas drogarias, para farmácia, entrada de drugstore, perfumarias, consolidou, depois veio o nutracêutico, que hoje é difícil, ó, a farmácia que não tem uma linha extensa de nutracêutico, né? Sim. Até pela questão de rentabilidade, manter dentro da loja. Hoje a gente ouve falar aí de PET, a gente ouve falar de outras linhas. Você acha que a farmácia comporta em placa, por exemplo, linha PET na farmácia? Tem uma coisa que já acontece em algumas lojas. Eu acho que o desafio que eu vejo que a farmácia tem grande, Vini, é espaço físico, exposição. Não adianta querer tudo na farmácia e tá tudo atrás do balcão. Né? Você tem farmácias, mesmo as independentes, com uma exposição maravilhosa, com check-out, ou com check-out no balcão, com alguns produtos ali disponíveis, à mostra, para ser aquela compra por necessidade subjetiva. Você não entrou ali para aquilo, mas você viu lá e tem necessidade, lembrou, você vai comprar. Né? Mas você vive também esse desafio. Algumas lojas, o espaço físico é um impeditivo para extensão de mix. Perfeito. Você não consegue vender tudo se tiver um atrás do outro. Você vai vender o primeiro, os que estão atrás escondidos não vão ser vendidos. Não vai ser visto. Não vão ser vistos. Então, assim, o que eu vejo do desafio é que você parou hoje, em qualquer lugar que seja, você aproveita para fazer um monte de compra que não é aquele item principal que você foi buscar. E o que diz saúde, respeito à saúde, a farmácia tem um ambiente mais propício, mais agradável para isso. Higiene também, nessa lado, assim, busca muito, né? Porque a facilidade de entrar na farmácia numa porta e até uma gôndola, comprar um shampoo, pagar no caixa, na maioria das vezes é mais fácil que procurar um estacionamento no supermercado ou no hipermercado, entrar no fundo da loja, uma fila, vir para a fila, mesmo fila preferencial de poucos itens, sempre tem fila. Até o autoatendimento hoje em dia está tendo fila. Tem fila e ele, em alguma parte da geração também, ele é de difícil entendimento. Muito. Ou dúvida se eu vou passar o meu cartão, vou colocar o dinheiro ali, se eu vou efetivar a compra. A farmácia tem um ambiente mais facilitado para aquisição do que está lá. E tem um monte de oportunidade. Agora, eu, como consumidor, vejo que o consumidor entra na farmácia com o objetivo principal, que é medicamento. Então, eu tenho que cuidar muito bem do mix de medicamento. Para quê? Para que não falte, não me tire dali e me leve para outro lugar. Exatamente. Eu acho que o que não medicamento, a perfumaria, a higiene, os testes, o que está tudo disponível na farmácia, é uma grande oportunidade que ela não pode perder. Mas eu como consumidor, vejo que o principal fator que me leva à farmácia é o medicamento. O meu hábito de ir à farmácia algumas vezes e ver tudo que tem para ser vendido me leva, num segundo momento, para comprar a conveniência lá. Perfeito. Então, de repente, o cara olhar muito para fora do balcão e o cara vir buscar aquele básico e não ter. Esse é um risco que você corre. Aí eu falo que as entidades que estão aí, as associações, as CIDs, associativistas, têm um papel fundamental. Tem muita informação, tem muita ferramenta que hoje praticamente destrincha para o associado dele tudo que vende naquele brick, tudo que vende naquela região, todos os produtos importantes ali, tudo muito mastigado para ele tratar aquela compra. Não é mais uma compra de emoção que se fazia no escuro. Eu vou colocar esse produto aqui porque esse produto vende. Às vezes vende para mim, para o meu consumidor, ele não vende. Aí você tem hoje os institutos de pesquisa aí que tem essa informação muito clara. Na sua região, no bairro que você está, na cidade que você está, o produto campeão de venda é esse. Até às vezes, dependendo do número de loja, na sua rua o que mais vende é tal produto. E às vezes você está na contramão da preferência do consumidor. Então as entidades são de papel fundamental para a gestão das farmácias. Foi bom você entrar, porque a minha próxima pergunta era o seguinte: o modelo associativismo tem permitido que as farmácias independentes, de uma certa forma, compitam, né, com as grandes redes ali, né, com uma igualdade, digamos assim, mais favorável para eles.
Como você enxerga o equilíbrio entre essas forças no mercado? Pelo tempo de mercado, durante muito tempo, a farmácia independente se sentia inferiorizada no poder de compra quando ela olhava para a grande rede. E nós, você que está no mercado há tanto tempo, nós sabemos que não é isso. Ela compra em grande parte das vezes até mais barato do que a grande rede alguns produtos. Perfeito. Porque na rede tem um plano de investimento, tem um plano de trade, tem um plano de negócio muito robusto, elaborado, com muita ciência. E o independente, às vezes, foca num produto que a rede não está preocupada com essa movimentação. Não é isso que vai trazer prosperidade e movimentação para ele. Eles estão pensando no macro. Estão pensando no macro. E o associativismo foi uma alavanca de mudança maravilhosa para o varejo farmacêutico. Porque você entra numa entidade hoje que você tem um produto que conta toda a movimentação do seu brick, que te dá o preço médio do mercado, que te dá o preço médio de compra, que te dá um treinamento de atendimento, que te dá um treinamento tributário, que acompanha seu financeiro, que te dá um layout padrão que vai te trazer visibilidade do consumidor, né? Faz um projeto de gestão de categoria dentro da sua loja, independente se você tem 100 metros, 40 metros, tudo é adaptável. Te entrega um projeto, te entrega um plano de negócio muito estruturado. E o dever de casa você vai fazer a execução das suas obrigações. Perfeito. Tem gente que foi para associativismo, não se acertou, não quis mudar o formato, né? Acabou não tendo sucesso. Mas de tudo que a gente acompanha, quem foi para uma entidade, quem foi para uma rede associativista, realmente implantou os processos, né? Implantar o processo, aceitar o que falam. Acompanhar as métricas, fazer parte de um processo de trade, de uma campanha da indústria, de uma movimentação da distribuição, ele teve um sucesso acima da média do mercado. E quando você olha a entidade, você vê o número de mercado e o número que essa entidade conseguiu crescer, conseguiu evoluir, na maior parte das vezes é maior do que o mercado. Maior que o mercado. Eu falo uma coisa para os meus alunos lá, que é o seguinte, que eu tenho um movimento também digital, que não se trata da floresta escura, né? Exato. E sim quem tem a lanterna e o mapa. E o associativismo eu vejo que é muito isso, né? Eles têm o caminho, né? A implantação é particular de cada um, de cada empresário, né? Mas acho que é muito isso, né? Como é um associado, né? Não é uma loja própria e não é um funcionário que está ali, ele vai dar todo o direcionamento, mas cabe a mim, associado, fazer execução, acompanhar, pedir informação, né? Solicitar ajuda em algumas coisas, porque os desafios, na grande maioria, são muito parecidos. São, verdade. Né? Independente de a farmácia estar em São Paulo, ela está no Paraná, está em Minas ou está no Acre, o desafio do negócio é muito parecido. Perfeito. E ainda, né, dentro do associativismo, qual a sua opinião? Qual foi o impacto do associativismo no desenvolvimento do varejo farmacêutico brasileiro? Que a gente pega alguns outros países, inclusive da América do Sul, 3 redes representam 65% do mercado, 4 redes representam 80% do mercado. E aqui no Brasil, ainda nós juntamos as principais redes e elas estão em torno ali de 48% do mercado. Isso abre uma oportunidade muito grande para o independente, né? Sim, claro. E você acha que o associativismo teve um impacto nisso? Eu acho que o associativismo foi importantíssimo nesse projeto. Porque hoje você tem rede associativista do lado do grande player, do lado de uma grande rede, disputando de igual para igual num grande centro, com a loja grande, com 20 vagas de estacionamento. E em algumas cidades do Brasil, o associativismo ele é maior, a loja é maior e mais importante do que a grande rede que está naquela cidade. Mas você tem uma enormidade de municípios, dos nossos quase 6 mil municípios, que tem simplesmente uma farmácia, ou 2 ou 3 na cidade, que a gestão do associativismo, a leotização, a informação, foi de extrema importância para o crescimento daquele empresário. Haja visto que você pegar o norte do país, a evolução que o associativismo tem, a ascensão que ele tem, né? Nos estados você trabalha muito aí, Mato Grosso do Sul, estados que foram desbravados para criar cidades no meio agrícola, toda a expansão, e o varejo farmacêutico também está participando desse processo de expansão lá. E aí você pensa num empresário individual
num meio distante dos grandes centros, distante de informação, ter essa oportunidade de participar das entidades que estão hoje no mercado, poder estar aqui, ter conhecimento, ter todo o know-how para trabalhar lá com tranquilidade. E levar as novidades. Levar novidade no dia a dia, ter a novidade tão rápido igual todos os outros players do mercado. Exatamente. Que é uma coisa que a gente vê muito que acontece, por exemplo, tudo que acontece nos Estados Unidos dá algum tempo, alguns anos, né? Passa, é uma tendência forte. Nós temos uma relação de... essa ligação de visão, de ver o que acontece lá hoje, que é uma tendência que pode acontecer aqui. Aconteceu muito, né, com o tanto de nutracêutico que a gente acabou criando no mercado pelo modelo americano, né? Muito. Copiando muita coisa que lá já está muito avançada. Está maduro, está dando certo. E aqui era desconhecido, né? Uma melatonina que lá tem grande utilização, várias dosagens que a gente iniciou aí há tempos atrás, ainda muito restrito na Anvisa. O mercado que vem crescendo, muito, né? muito. Então você tem uma enormidade, porque é cuidado para a saúde, né? O nutracêutico, o alimento funcional, o suplemento para atleta, ele é um produto para garantir a sua saúde, minimizar problemas que você possa ter. Diferente do que a gente vivia no passado, que era somente a farmácia tratava de saúde, tratava do problema. O cara já chegava com o problema. Com o problema. E hoje, às vezes, ele chega com indícios onde a farmácia consegue ajudar, né? Que nessa questão do nutracêutico. E é muito interessante o que você falou do nutracêutico, que eu, na época de representante, que atuava só como representante, em 2018 eu fui para os Estados Unidos. Cara, quando eu cheguei nas farmácias que eu via que a farmácia de alopático era uma luzinha até meio cansada lá no fundo da loja. E que o restante era tudo suplemento. Que eu comecei, cara, vamos ver o que tem aqui. Que você começava a olhar, era tudo suplemento. Eu voltei com uma visão, falei, cara, eu preciso entrar nesse segmento. Em 2019, eu consegui entrar nesse segmento de nutracêutico. E eu percebi que na época tinha muita divisão. Não, eu vendo remédio. E eu fui um dos caras que na minha região meio que desmistificou. Eu falei, cara, eu sou vendedor, eu atendo distribuidora. Então eu vendo o alopático e estou entrando nessa. E, cara, num curto espaço de tempo, e é claro que a pandemia daí antecipou muitos anos, eu percebi que o nutracêutico já estava muito mais rentável, falando como empresa para mim, do que vender o remédio. Então foi um crescimento, né? E a pandemia teve uma função muito grande nisso, né, Juliano? Também um mercado menos disputado te dá a possibilidade de ter resultado maior. Maior. E aí, diferente valor agregado. Diferente do medicamento, que você tem um commodity de valor muito baixo, você tem um nutracêutico com valor muito elevado quando compara a medicamento. A cadeia toda acaba tendo uma rentabilidade maior, né? Acho que motiva um pouco. Às vezes o percentual ele nem chega próximo a medicamento, mas o valor agregado do produto te traz um resultado final no caixa diferente. Diferente, perfeito. Como você enxerga o futuro da distribuição farmacêutica no Brasil nos próximos 5 anos? E qual será o papel da Bradilan nesse cenário? O que você acha que daqui de 5 anos não vai poder faltar? Então, vou separar o Juliano, empresário, do Juliano a Bradilan. Né? Perfeito. O Juliano, empresário, acha e tem quase certeza absoluta que a distribuição vai continuar sendo essa mutação que é há esses 30 anos que eu participo dela. Cada dia vai ter mais oportunidade, cada dia vai ter muito mais desafio. Os produtos de demanda vão continuar na briga de preço ou de valor diferente, porque ele tem a demanda não é minha, não é da farmácia, o consumidor tem a necessidade. Perfeito. Então esse produto está estabelecido, ele vai continuar o rumo dele. E nós vamos ter sempre muita inovação, sempre vamos ter oportunidades, produtos novos, que a distribuição vai ter que ir lá executar, vai ter que ir lá apresentar, de certa forma ela vai ter que mostrar isso para a farmácia, ela vai ter que fazer alguma movimentação lá no consumidor e vai existir todas as oportunidades. Talvez tenha segmentos que vão ficar mais nichados, né? Que já vem tendo, né? Cada vez mais essa... Você não tem como chegar na farmácia e ter 500 marcas de suplemento atlético, nem 2.000 de suplemento nutracêutico. Perfeito. Por si só, esse filtro é natural em qualquer segmento. E você vai ter distribuidor muito especialista em algum nicho, um muito generalista em outros, que a demanda está, que é o caso do Nacional aí, que ele é um generalista, que a demanda não é dele, ele promove até uma demanda dele
quando ele incrementa desconto extra, preço diferente, mas a demanda da venda é do mercado, não é dele. Ele só atende. Ele só atende e provoca essa briga. Nós temos também no regional parte dos negócios também nessa demanda da briga de preço e uma parte muito importante, significativa do nosso portfólio, que exige execução, que exige ir na farmácia, mostrar, trabalhar o produto e ter gente para isso. Então eu definiria pela sua resposta e daí eu quero que você me questione. Ou você quer dar a resposta como Juliana Bradilan? Aí agora eu preciso falar da Bradilan. Então vai, tá certo. Como a Bradilan é uma entidade que ela representa os seus associados e nós não estamos inseridos no modelo comercial, nós vamos estar sempre tentando mostrar, né, entender e mostrar para o associado quais são os caminhos possíveis. E a escolha do caminho, a mudança de rumo ou o fortalecimento de onde está, aí a decisão é de cada um dos associados de cada empresa. Então, digamos que na resposta do Juliano empresário seria resiliência? Sim, muita. Resiliência, porque o distribuidor ficou estático, sumiu do mapa. Exato. E digamos que a resposta do Juliano Bradilan seria preparação. Está sempre disposto a aprender e se preparar, né? Que o novo vem. E esse é o grande desafio que a entidade tem e que quer que os associados também tenham todos os dias. Preparo, conhecimento, capacitação, que as oportunidades estão aí, vão sempre estar aí. Que digamos que de repente seja isso que a grande rede lá esteja um passinho na frente do independente, ela está mais preparada, mais preocupada com o treinamento de equipe. Você acha que faz sentido isso? Eu acho que a grande rede tem a facilidade de que todo mundo é funcionário dela. Perfeito. Quando é funcionário, você não tem opção de você quer ou não quer treinamento. Você pode até lá, está de corpo lá, a alma está no outro lugar, mas você tem que ir até lá. Tem que estar lá. Alguma coisa você vai assimilar. O desafio do associativismo é encantar, trazer, formar mentalmente o associado para que acompanhe esse processo de capacitação, de evolução no mesmo nível. E ele replique lá. Perfeito. Hoje, que conselho que você daria para o cara que está começando uma distribuidora? O cara que está começando a empreender ou o cara que vai abrir uma loja? Você como empresário, a sua vivência de empresário, o que você diria para quem está começando um negócio? Eu tenho uma percepção que distribuição como a gente iniciou e existe até hoje, é um negócio que praticamente impossível de se conseguir hoje. Porque nós somos hoje muito mais uma empresa que tem que olhar número financeiro do que a situação comercial. Hoje, caixa, prazo de venda, prazo de compra, nível de estoque, ela é muito mais importante do que só venda. Então, você entrar num segmento que cada dia é mais complexo, como iniciante ou como investidor, vai ficar cada dia mais difícil. Eu acho que talvez outros segmentos possam ser até mais atrativos. Mas se alguém vier para o segmento, que venha com muito conhecimento, que faça muita pesquisa, né? Porque eu mesmo vi grandes amigos conhecidos aí que achavam que era um negócio muito bom, tinha outra atividade, veio para a distribuição, não conseguiu se adaptar, evoluir e acabou usando o tempo que ele tinha, o recurso que ele tinha, para um negócio que não se consolidou. Um negócio com muitas particularidades. Com muita particularidade, com muita particularidade. Não é igual o comércio padrão normal, né? É um comércio diferente. Como antes, uma pessoa formava em farmácia, o pai tinha um cômodo, não interessa onde era no bairro, ele abria uma pequena farmácia e empreendia como uma farmácia. Hoje é impossível isso. Hoje a localização do ponto, o número de vagas de estacionamento. É um capital muito impactante para um negócio novo. Difícil de começar pequeno num grande difícil, polo, né? Muito difícil. Aí o associativismo proporciona a esse empresário que tem capacidade financeira, que tem vontade, que tem capacidade, né, empreendedora para isso, porque as entidades hoje têm uma trava, algumas delas uma trava até muito mais elevada. Tem gente querendo entrar e eu não te aceito, porque você não enquadra no perfil que eu preciso. Você não é a pessoa que vai seguir minhas regras e meu direcionamento, então é melhor nós não passar daqui essa conversa, porque é um negócio de muito detalhe hoje. Não é só comprar e vender igual foi no passado. Não é. Isso é verdade. O que você acredita que será essencial para o profissional do segmento farmacêutico,
para os próximos 5 anos, ainda nessa análise? Eu digo que conhecimento, a capacitação, ela é o básico hoje. Ela é o básico. Você só vai sobressair como profissional do segmento se você entrar de cabeça, entender produto, entender por que você vai vender para o seu cliente. Então, o teu conhecimento ali já não é uma coisa extra, não. É o básico. Hoje é o básico. É o básico. Hoje é o básico. Porque a primeira coisa dos portfólios que foram ficando muito grandes é o que eu tenho para vender. Se eu não sei o que eu tenho para vender, como é que eu vou chegar lá e vou vender? Uhum. Ao contrário de uma época que você também participou, que os portfólios eram menores, você focava numa classe terapêutica, às vezes, ou num nicho de produto, e que você tinha muita propriedade em falar nele. Como é que você vai falar hoje em 500 itens, em 3.000 itens? Não, você acaba focando mais em outras áreas. Você acaba tendo uma facilidade. O que te mantém motivado mesmo após tantos anos, tantas conquistas, tantos desafios que você enfrentou? O que te mantém motivado para seguir? O que você olha lá na frente e vê? Qual que é a tua motivação? O primeiro é ter construído a empresa e fundado ela 30 anos atrás. Estar aqui já é uma motivação gigante para continuar, né? Seguir esse caminho. E eu vejo que tudo tem muita oportunidade. Talvez nós estejamos vivendo um momento muito desafiador, porque o mercado se transformou e mudou muito rápido, né? E é uma onda que você, em alguns momentos, você faz o movimento, mas na maioria das vezes o movimento é que te leva também, né? Ter muita consciência hoje do que é preciso ser feito. E como os nutracêuticos vieram essa quantidade imensa, também tem uma quantidade imensa de genérico, uma quantidade imensa de similar. Eu acho que as escolhas que têm que ser feitas de agora em diante, de com quem você vai, de que forma você vai, vão ser muito importantes para o negócio. E o que me desafia, o que me leva a estar cada dia motivado também, preocupado, é mesmo entender que é um mercado próspero, que é um mercado de muita possibilidade, que em algum momento talvez a gente tenha que fazer escolhas diferentes, mas é o que a gente aprendeu a fazer. Então, tem que continuar escolher bem, fazendo, estudar e escolher bem. Tem que fazer. E existe algo que você gostaria de realizar, que contribui para a sua carreira, algo que você ainda não fez? Pô, eu quero fazer isso. Por exemplo, em algum momento, você dentro da Bradlight, aqui está, né? Tem alguma coisa assim ainda que te chama? Na verdade, a gente vive um mundo de mudanças muito rápidas, né? Cada ano parece que o tempo está mais curto e está mais rápido toda a exigência. O que me move é participar, estar no meio disso sempre, estar no meio de tudo, né? Tá entendendo, vendo a construção que está sendo feita do mercado, participar dessa construção. E meu desejo é estar sempre nesse movimento. É estar presente, estar nesse presente, futuro. estar nesse futuro aí, estar junto. Se pudesse definir sua carreira em uma palavra ou frase, qual seria? Para mim, que vim lá do garoto da bicicleta, que começou na farmácia com meu pai, tá na posição que eu tô, né, com o conhecimento que eu tenho, com o relacionamento, com a empresa que a gente construiu, Papai do Céu me abençoou demais, me fez tomar decisões importantes, como vários outros empresários, todos nós temos decisões que não foram assertivas ou momentos que a gente não foi tão assertivo, mas olhar para trás e ver tudo que construiu, tudo que foi feito, por tudo que a gente viveu, eu acho um momento, uma carreira maravilhosa. Perfeito. E agora que nós tivemos uma aula, né, de mercado, não só falando da indústria, mas da distribuição, do varejo, do associativismo, eu quero saber um pouco mais do Juliano. O que o Juliano faz nas horas vagas? Vamos lá? Primeira pergunta, lazer. Lazer. Qual que é o seu lazer? Quando você tem um tempo, o que você vai fazer? O Juliano, nos últimos tempos, envolveu em coisa demais. Está sobrando pouco tempo para o lazer. Mas eu tenho um hobby que é moto, né? Eu gosto, eu acho que é um lazer maravilhoso, porque é a hora que você tem que limpar a cabeça, você tem que concentrar na estrada, na paisagem, e aí se você escolher caminhos novos, cada final de semana você sempre está renovando, né, e higienizando a mente.
Nos últimos anos tem sido mais difícil, porque aí os meninos crescem, você tem que, final de semana, estar com as crianças, e aí você não pode ir para a moto. Né? Você tem que estar no churrasco lá, ou você tem que a moto é mais um momento seu com a sua esposa. Né? É um momento meu com a minha esposa. E as diversas etapas da vida te levam a um lazer diferente. Hoje eu gosto também de vez em quando, domingo, desligar a cabeça, tá na frente do telão lá e curtir uma série, ficar mais quieto. Lá, não quero pensar nada, mais passivo. Mais passivo, porque a vida do dia a dia já é muito agitada, né? Mas o seu lazer, então, seria a moto? Seria a moto. Esporte? Esporte eu sou muito displicente. Eu sempre fui muito ocioso em termos de atividade física. E em 2016, 2017, eu comecei uma atividade, né? Tive até magrinho aí por um tempo, né? Lembrando da adolescência lá mais magrinho. Mas aí veio um pouquinho antes da pandemia, no momento de mercado mais agitado, eu dei uma esquecida da academia, aí veio pandemia, acomodou, perdeu o hábito. Voltei agora, tem uma semana que eu estou tentando o início, mas aí a agenda não deixa. Coisa boa. Era 3 vezes por semana, faz uma, as outras 2 não dá, personal liga brigando. Faz uma esteira aí, mas como é que faz a esteira? Tá no meio do evento, das 6 às 6 e tal. E essa rotina de viagem, ela atrapalha muito a rotina de treino, né, cara? Ela é gostosa, né? Gostosa da convivência, maravilhosa, tá sempre com gente nova. Mas ela, para quem não tem uma disciplina de atividade física, ela é mais desafiadora, né? Até criar hábito, você fica procrastinando e deixando para amanhã. Não, amanhã eu faço, hoje eu não vou. Mas eu preciso me dedicar mais a isso, com certeza. Academia que você está fazendo? Academia. Hoje. Legal. Comida? Comida, eu vou dizer que eu sou muito carnívoro, né? Eu brinco com a turma que eu não como alface, porque eu já como a alface processada. A vaca comeu o capim para mim, eu tô comendo a carne. Comendo a carne, legal. Então seria a carne. Eu adoro churrasco, adoro estar num bar, confraternizando. Ontem aconteceu um negócio interessante, que eu fui no evento da Qualinutri, e daí chegou lá no almoço, nós fomos num restaurante vegano. E nada contra, viu? Acho legal, acho que a culinária é bacana. Mas daí eu não prestei atenção que era vegano, eu falei pro cara, parceiro, mas que prato que tem carne? Que eu sou desse aí. Ele levou um susto assim, parecia que eu tava cometendo um crime. Ele olhou assim, não, nós somos veganos, não comemos cadáveres. Eu me senti tão porra comer cadáver, eu também não, eu como carne, né? Mas beleza, né? Respeitei, mas eu fiquei impactado. Os sucos, tudo muito natural, legal. Mas a gente vem com a culinária, né? Eu não gosto de gordura, de carne, de massa. Até a gente se adaptar nisso é meio estranho, né, Juliana? É mais difícil. Não comemos cadáveres. Desculpa. Não era intenção ofender. Já estão criando carne artificial a partir de DNA e tal, mas ainda para a cultura, principalmente quem veio do interior, da cidade menor, né, a cultura da carne, né, é muito forte. E para nós vendedores, vamos falar sério, né? Quando você está no setor, o que une nós? Vamos fazer uma carne? Vamos fazer um churrasco, vamos fazer um tira-gosto. Pois acaba sendo um elo, né? É isso aí. Filme? Gosto muito de filme. Gosto muito. Qual gênero que é? Tem algum específico ou não? Eu gosto muito de ação, ficção, uma parte documentário. Mas eu acho que na pandemia a gente conviveu muito com filme, com série. E virou um hábito, toda hora que você chega, que você deita, você acaba assistindo um pouquinho de alguma coisa. Acho que a indústria está com deficiência de conseguir criar filmes novos para esse hábito que a gente acabou ganhando de assistir muita coisa rápido, né? E a série pegou, você falou um negócio legal, né? Pô, vou deitar um pouquinho antes. E você dá continuidade a algo que você estava fazendo, acho que a série ganhou força aí, né? Nós somos da geração da televisão, né? Primeiro... Que você assistia, você não assistia mais de jeito nenhum, porque passou, né? Não tinha nem reprise. Verdade. Hoje, conviver com as plataformas que existem, de poder rever, de poder voltar 10 minutos antes, que você saiu para pegar uma água, para atender a ligação. Legal. Eu acho que proporciona a gente muita facilidade para estar... Então o filme seria ação. Filme ação eu gosto Eu mais. Sou desse que minha esposa fala, cara, depois que nós assistimos tem que limpar a TV de tanto sangue, que eu gosto da ação, pau torando. Falo, não, mas se for romance ou coisa eu durmo. E às vezes escolhendo, cara, às vezes eu durmo escolhendo. O cara viajou a semana inteira. Chega a família, tá ali, não, vamos assistir, não, tô aqui com vocês.
na escolha eu vejo eles tirando o controle da mão. Mas tem que fazer a parte da esposa, né? Tem, não. Lógico, quem está sempre fora, quando está em casa, tem que estar presente, tem que compartilhar dos desejos. Verdade. Porque existe dois mundos. Você está na rua e a família está em casa. Quando você chega em casa, a família quer ir para a rua. E você quer ficar em casa. Exatamente. E aí fazer essa integração aí, conciliar esses desejos é mais desafiador. Cara, você falou tudo. Eu, durante muito tempo, eu era muito dedicado, sempre fui, sou ainda, mas uma época eu era workaholic. Eu saía muitas vezes domingo, final do dia, e voltava sábado cedo. Cara, eu só queria saber descansar, e daí eu tinha justamente esse impacto. Pô, mas nós estava aqui em casa, né? E daí é equilibrar o prato, né? Assim como no mercado, né? Exatamente. Não, então vou sair na segunda, volto na quinta-noite, para ter essa disposição, né? Junto. E sobre o que você falou de dividir, eu tento. A minha esposa sabe. Eu tento, mas eu acabo dormindo, cara. Os romances lá, não tem jeito. Qual que é o seu hobby? A gente já falou ali de esporte, lazer, seria o mesmo? Moto? Sim, moto. Viagem. Eu gosto muito de viagem. Eu gosto muito de viagem de carro. De carro. Acho prazeroso. Eu vim para cá no sábado para o evento. Saiu a esposa, meu afilhado, que é filho do Vandir, que trabalha na empresa, e um amigo. Vim de Patos para cá de carro. Sempre que posso eu venho de carro. Eu acho que viagem de carro é uma higiene mental também. Apesar do nosso tempo corrido e muita coisa na cabeça do negócio, né, dos desafios, tento fazer com as crianças no final do ano a viagem sempre de carro. Sempre tá junto, sempre tá parando em lugar diferente, vendo coisa diferente. Curtindo também o caminho. Então, eu vim de carro e os caras tudo me chamam de louco, né? Porque eu só venho tudo de lá de carro. E eu compartilho disso que você falou. Tá vindo tá vindo o pessoal da filmagem, tá vindo... A gente vem curtindo o momento. É claro que quando para, às vezes tem os inconvenientes, atrasa um pouco. Mas, cara, eu sou desse. Pega o carro, mente dá uma soltada e você vai curtindo a caminhada. Eu acho muito gostoso. Música. Eu vi que você é um amante da música também, né? Minha geração é a geração do rock, né? Do rock. É o sertanejo raiz que existia. Perfeito. Mas eu raiz. E na nossa geração tinha uma diversidade de música maior. Você tinha rock, você tinha pop rock, você tinha sertanejo, você tinha música nacional. Você tinha uma variedade de gêneros e cantores maior do que a geração que vive agora, né? A gente está praticamente no meio de duas polarizações de gênero musical, né? Ou é sertanejo, ou é funk. Tem pouca coisa diferente disso no rádio, no dia a dia, né? Rapaz, quem viveu a MPB, Novos Baianos, Elis Regina, a música brasileira sempre foi conhecida por ser uma música de peso, bossa nova, e hoje a gente olhar e ver que líder de nada contra também, mas nada a favor, seu funk. Mas é porque diminuiu mesmo o gênero, né? É uma coisa complicada para nós assimilar, né? É difícil. Mas eu vi que outro dia você estava num show de rock, né? Era quem? Simple Red. Verdade. Agora foi o último, né? Esse foi o último. Legal. Eu sou músico. Eu gosto de tocar guitarra. Nas horas que eu tenho um tempinho, eu gosto de dar uma brincada aí. Multifunção. Multifunção. É hiperatividade, né, bicho? Em vez de incomodar, vai tocar a guitarra. Fé e espiritualidade. Eu, acima de tudo, acredito em Deus, muito. Fui criado como católico, sou católico até hoje. Na minha adolescência, ser católico era um desafio, porque parte da missa era em latim alguma coisa. Então, para uma criança não é nada atrativo sentar num banco de igreja de tábua, né? Olhar para o padre, não poder piscar, ter que prestar atenção no que você nem não entende. Não entende. Eu vejo que, de certa forma, o evangélico criou um modelo novo de atração, uma missa cantada, uma oração cantada, né, mais lúdica ali, arrastou também. Envolve, né? Foi mais envolvente. A Igreja Católica se adaptou um pouco a isso também, vem alterando. E com o tamanho da população que tem hoje, você tem o espiritismo, né, você tem vários outros veios aí da religião. E assim, Deus está em primeiro lugar. Eu tive um dos grandes amigos da minha infância, foi um padre da idade do meu pai, foi muito amigo de eu conviver com eles no seminário, conversar. A gente trocava muita ideia do modelo da Igreja Católica, né? Coisas que ele também gostava ou não gostava, e eu aprendi muito. É uma pena que religião não a fé, né? Não a religião raiz, mas as entidades religiosas levaram também em algum momento essa religiosidade para um modelo comercial.
É uma pena isso. É uma pena. Né? Bem comercial, né? Falando hoje. Então, assim, Deus acima de tudo aí, a gente tem que acreditar, tem que ter fé. Isso nos move, nos motiva, nos dá força para enfrentar os desafios do dia a dia. E, na medida do possível, acompanho as crianças lá. Minha esposa é religiosa. Até acho que eu arrastei ela um pouquinho para perder um pouquinho alguns hábitos, né? Porque a correria da vida aí fica em casa no momento, caso no momento de ir à missa, e acaba que eu cheguei, isso, né, acaba perdendo um pouquinho do espaço que ela dedicava. Mas eu sou católico por convicção. E tem fé. E tenho muita fé. E eu costumo dizer, quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas, não, eu tenho fé, mas não vou na igreja. E eu sempre falo, cara, são coisas distintas, né? Muito distintas. Eu digo que fé é você pisar antes que o chão tá ali e você saber que Deus vai providenciar, digamos assim. Ir à igreja é um ritual, né? Legal, muito bom, porque eu acho que a brasa que tá fora do braseiro, ela às vezes apaga, né? Ela vai ficar morna. É uma ritualística importante, mas eu acho que a fé é o você acreditar, né? Acreditar naquilo que você não vê, né? Eu acho que a fé, a religiosidade também não tem que ser postada, eu não tenho que engrandecer a hora que eu fui na igreja, eu deixei de ir à igreja, ou se eu estou rezando, se eu estou, né? Não tem que ser um fator de aprovação ou não. Não tem que ser um fator de aprovação. É um negócio teu. É o meu, é íntimo. Eu também concordo, sou dessa mesma forma. Estamos chegando no final aqui dessa entrevista maravilhosa. E agora eu quero fazer uma pergunta impactante, que muitas pessoas sempre dão uma parada. Se hoje o Juliano voltasse lá atrás, né, e visse aquele garoto com muitas limitações, né, que está se formando ainda, está crescendo, e visse todas aquelas limitações, sonhos, hoje, se pudesse olhar nos olhos dele, o que você faria, você olhando para o garoto? Não ao contrário, né? Se eu vou lá atrás, o que você diria para ele? Meu pai me criou de uma forma muito moderna para a época. Meu pai nunca me impôs o que fazer. Quando eu quis matar a escola para empreender, para trabalhar, ele nunca me obrigou a voltar para a escola e, você vai aprender primeiro, depois você vem cá. Vamos fazer uma troca? Meu pai nunca me exigiu chamar ele de senhor, nunca me exigiu tomar benção, nunca foi autoritário comigo. Na minha época, a menina apanhava, né? E eu apanhei algumas vezes, apanhei bem, mas eu ainda acho que faltaram as 2 surras. As 2 surras bem dadas. Pelo menos faltaram. Primeiro, talvez eu não deveria ter perdido a oportunidade de estudar. Não sei qual era o impacto disso daquele dia para o meu futuro se eu tivesse tomado outro rumo ou feito outra escolha. Mas talvez tinha facilitado algumas partes. Mas vendo no que eu estou hoje, olhando para trás, tudo que eu sou foram as escolhas que eu fiz. Ninguém me obrigou. Certo ou errado, sofrendo mais, sofrendo menos, chegando aqui com facilidade ou com dificuldade, eu fiz as escolhas. O que eu acho que eu errei, eu escolhi o erro. E o que eu acertei, eu também escolhi. A gente tem tendência de achar que algumas coisas são acaso, mas eu acho que nada é acaso. Tudo são escolhas. Naquele momento, a emoção, a razão falou de alguma forma que você fez aquela escolha. Fez aquilo lá. Então, fez aquilo. Era seguir o caminho. O caminho. E agora ao contrário. Se de repente você voltasse lá nos teus 15 anos, tenta memorizar você lá com 15 anos e olhar hoje aqui de frente para o presidente da Bradilão, um grande empresário, pai de família. O que você acha que aquele garoto de 15 anos te falaria hoje? Você conquistou muita coisa. Você acha que Parabéns pela conquista. Você acha que ele imaginava isso? Eu acho que, eu tenho certeza que eu com 15 anos não imaginava nunca essa linda trajetória. O percurso que eu tive. Papai do Céu sempre foi muito bom comigo. Muito bom. Nos momentos mais difíceis ele foi melhor ainda. Sempre estendeu uma mão. Sempre estendeu a mão. Sempre estendeu a mão. Que legal. Juliano, momento agora final, bate-bola. Vou te falar uma palavra que vem na sua cabeça, você reproduz para nós. Deus. A razão de tudo. Vida. É o bem mais precioso que a gente pode ter. Amigos.
esteja com os melhores amigos, que com certeza vai ter a melhor vida, os melhores momentos. Muito bom. Vou adaptar essa. Esteja com os melhores amigos. Quem chegou aos 50 anos com bons amigos, dificilmente vai chegar no fim da vida sem ninguém junto. Eu acho que talvez esse modelo do Juliano ser reconhecido é porque se a gente está no meio de coração limpo, aberto, com amizades verdadeiras, essas amizades te levam para um momento mais próspero, mais leve. Vai ter dificuldade? Vai, todo mundo, sociedade tem, família tem, casal tem, todo mundo tem. Mas com amigos, com verdadeiros amigos, a gente supera tudo mais fácil. Viagem. Gosto demais. Paixão. Minha esposa, meus filhos, meus afilhados, quem está comigo no dia a dia, meu sócio, minha turma. Dá para ver que você fala do seu sócio com um brilho no olho. Ele deve ser um grande amigo. Demais. Conexão. Rapaz, conexão com a vida, né? Sonhos. Ser exemplo, né? Como pessoa, como empresário, são outros fatores, né? A empresa tem uma dinâmica diferente de CPF, né? Mas ser exemplo, ser, né, reconhecido pelo que eu fiz de bom e pelo que eu contribuí, pelo legado que eu deixei. Vendas. Eu acho que é a essência de tudo, né? Execução. É um desafio cada dia maior com esse mundo tão moderno, né? De imediatismo. Mas é a necessidade para se construir alguma coisa, é a execução. Saúde física. Importantíssimo. Saúde mental. É a parte que eu acho que exige mais cuidado. Futuro. Futuro, um desafio constante. Família. É a razão para estar brigando pela vida, né? Seus pais. Fantásticos. Seus filhos. Maravilhosos. Da onde a gente vem e para onde a gente vai. É o presente de Deus para a gente, né? E agora, antes de eu te fazer uma última pergunta, queria que você olhasse para a câmera. Sim. E deixasse um recado aí para todas as pessoas que, de alguma maneira, te ajudaram a estar onde você está. Isso inclui mãe, pai, mulher, família, porque no final, na hora derradeira ali, é a galera que está mais próxima. Né? Tenha certeza que a família, os amigos verdadeiros, estarão sempre do seu lado e serão os braços para te amparar em qualquer situação e são a força que vai te impulsionar também para o futuro, para frente. E as conexões são o que há de mais maravilhoso no mundo. Desejo sucesso a todos, muita dedicação e a família é o bem mais precioso. Os amigos são as alavancas que vão nos amparar e vão nos fazer movimentar. E fé, né, Deus e boas intenções, pureza no coração, verdade no que está fazendo, com certeza é o sucesso que todo ser humano vai alcançar. Ainda olhando para a câmera, um recado para a esposa que fez aniversário ontem. Dê a sorte, né, de achar essa pessoa maravilhosa, dela topar o desafio, que para ela é muito difícil, né, me acompanhar, me entender, mas gratidão a Deus, gratidão a tudo por essa companheira maravilhosa que eu tenho. Beleza, meu irmão. E agora uma última pergunta. Se prepara que essa é complicada. Similar ou genérico? Genérico, isso é uma boa conversa. Genérico é um produto igual a algum produto. Sem inovação, sem incrementação, com garantia de qualidade, todo mundo que está aí tem garantia da qualidade, né? Produto importante para adesão ao tratamento, importante para o acesso a medicamento, mas o similar sempre vai ser um produto também com inovação, também com incrementação e também com muita oportunidade. E eu acho que o similar, a marca, você tem uma capacidade maior de ganhar valor, porque você tem produtos que podem ser diferentes, né? Então, acho que um bom equilíbrio é a frase mais chave. correta, mais a chave. Perfeito, Juliano. Juliano, eu trouxe uma lembrança aqui
da Qualinutri. Qualinutri é a empresa que apostou no ViniCast, é a empresa que possibilitou hoje eu estar vivendo esse sonho. Eu bati lá 2 anos atrás, falei, cara, eu tenho um sonho assim, assim, assado, vamos comigo? E eles não pestanejaram, eles nos apoiaram financeiramente, inclusive, para montar nosso podcast, para viajar e para começar a fazer essa cobertura que era um pouco carente do nosso mercado, né? Hoje tem mais. Sim. Então, eu queria dar para você aqui um presente da Qualinutri. Muito obrigado. Espero que você goste dos produtos. Sim, claro. Um presente também para sua esposa. Muito obrigado. E eu quero, cara, de coração, Juliano, de coração aberto mesmo, irmão, te agradecer pela oportunidade de te conhecer, oportunidade de te entrevistar. Para mim foi um momento assim enriquecedor. Já tinha ouvido falar muito de você e obrigado mesmo por ceder esse espaço para nós e com essa simpatia toda nos receber e nos proporcionar que para nós, ViniCast, nossa equipe, é muito mais importante estar falando com você do que você com nós. Obrigado de coração, irmão. Eu agradeço a troca de experiência e conhecimento e é importante isso. É importante levar visões diferentes para o mercado, poder escutar coisas diferentes. Isso faz a gente construir tudo mais fácil. Obrigado, estamos sempre à disposição. De coração. Obrigadão, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Som na caixa, olho na tela e aqui foi mais um episódio do ViniCast com o mestre aqui, nosso presidente da Bragilan, Juliano Cunha. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Tamo juntos. Valeu!